Falta pouco para a estreia da segunda temporada de A Casa do Dragão, um dos conteúdos mais importantes aqui do canal, que trouxe muita gente, que também é algo que eu adoro fazer. Com esse vídeo eu dou por iniciada a cobertura da segunda temporada da série. De cara já saio com duas propostas de vídeos para vocês. Uma é essa daqui. Nesse vídeo eu vou tratar tudo sem spoilers dos livros e eu farei as linhas gerais dessa nova temporada, tirando dúvidas, inclusive do ponto de vista de produção, né? De onde e como a história vai se passar. Eu vou relembrar sim o final da primeira temporada, como todo mundo estava lá e mais ou menos como deve ser o início dessa nova temporada. Aí tem um outro vídeo que é com spoilers. Esse eu vou falar sobre as batalhas que podem acontecer aqui nessa nova temporada, de acordo com os livros, mais precisamente o livro Fogo e Sangue. O link para esse vídeo está na descrição, assim como vários outros, né? Inclusive um deles é pro meu livro, o roteiro falado da primeira temporada de A Casa do Dragão. Dou por começado, como eu disse, a cobertura da série aqui no canal. Na temporada anterior eu fiz 2 vídeos por episódio e nessa temporada eu vou fazer 3 vídeos por semana. Vai sair um vídeo de análise na segunda-feira de manhã, um raio-x na segunda-feira à noite e um em detalhes mais tardar na terça-feira à noite. Isto tudo posto, vamos ao que interessa, afinal, quem volta e quem não volta para essa segunda temporada. Vou começar falando sobre isso. O intervalo entre a primeira e a segunda temporada é de apenas um mês dentro daquele contexto, dentro daquele universo, ou seja, praticamente seguiremos após o fim dos episódios lá da temporada anterior. Então pode-se dizer que volta todo mundo, mas calma, não é bem assim. Diferente da anterior, essa temporada terá apenas 8 episódios, a anterior teve 10. Isso foi algo anunciado durante a greve, que não afetou a produção dessa série em específico, diga-se de passagem. E os 8 episódios foram anunciados para que a terceira temporada, caso a série seja renovada, e acredito que vai ser, já comece com um evento bem impactante que pode acontecer ou começar a acontecer nesse segmento aqui da história. Ao que indica, já tinham eventos demais para essa segunda temporada e realmente a Dança dos Dragões tem muita coisa para acontecer. Como eu disse, nem todo mundo volta, tá? A equipe técnica mudará um pouquinho. Miguel Sapochnik não volta como showrunner. Ele deixa o cargo para trabalhar em outros projetos da HBO. Creio que até seja a série O Cavaleiro dos Sete Reinos, a série do Dunk Egg, é outro spin-off, né? Outro derivado aí de Game of Thrones. Como ele deu muito certo nas definições criativas de A Casa do Dragão, digamos assim, eu acho bem plausível que seja isso que vai acontecer, ou quem sabe até outras séries aí desse universo. Sendo assim, essa temporada terá apenas um showrunner oficial, que é o Ryan Condal. Ele estará desta vez sozinho, mais ou menos, né? Porque Alan Taylor vai estar por perto, agora na produção executiva. Alan Taylor que já dirigiu vários episódios aí de Game of Thrones, também de Casa do Dragão, assim como o Sapochnik havia dirigido. Porém, o Alan Taylor nunca deu muito certo no cinema e agora ele tá de volta à TV, tá? E também volta a Sarah Hess, né? Então, digamos que é uma tríade, vai. Ryan Condal, o grande chefe, Alan Taylor e Sarah Hess. Sarah Hess, que é a roteirista. Ela continua escrevendo os episódios, dando a linha guia da coisa. E o papel do showrunner, né, é mais um papel de produtor criativo na série, para você ter ideia. Enquanto que o Alan Taylor, ele fica mais ali na questão da direção, tentando achar uma identidade do ponto de vista de direção na série como um todo. No elenco também tem gente que não volta. No caso é a Millie Alcock, como a Rhaenyra mais jovem, né? Ela já havia saído na série na segunda metade da primeira temporada, só que especulava-se muito que poderiam haver flashbacks com ela. Só que a verdade é que, segundo Ryan Condal, os saltos temporais acabaram. Teremos, portanto, uma história mais linear e autocontida ali na Dança dos Dragões em si, o que faz sentido, porque tem muita coisa para ser contada nesse período e também torna a produção bem mais direta do que precisa resolver. Sabe-se também por George Martin, a sua grande língua, que esta é a segunda de possíveis 4 temporadas. Então esta seria uma temporada do primeiro ato da Dança dos Dragões, né? A terceira temporada, o segundo ato e finalmente o desfecho na 4ª temporada. Concluindo também com algum possível epílogo, porque essa história permite, já que tem uma conquista, reconquista, enfim, tem toda uma confusão. O fato é que, por hora, a Dança dos Dragões ficará em um momento muito longe do seu fim. É isso que promete que a língua grande do George Martin. Já que eu tô falando desse negócio de terceira temporada, não sei o que, oficialmente ainda não foi confirmado, como eu adiantei, mas o Ryan Condal e a equipe de roteiristas avisaram que já estão trabalhando no roteiro, né, nos roteiros, melhor dizendo, da terceira temporada. Isso já é público, tá? Então, se aprovar, já tem meio caminho andado. Do restante do elenco, voltam todos que ficaram vivos, não tem substituições, mas tem algumas adições de novos nomes que eu vou furtar de comentar, porque aí eu vou dar spoiler para os spoilerfóbicos. Ah, e também promete-se 5 dragões a mais. Sobre isso eu falo um pouquinho mais à frente.
Feito esse tira-dúvidas geral do começo, fica a pergunta: a série vai se basear em quê para continuar essa história? Te respondo. Assim como a primeira temporada, essa também é baseada no livro Fogo e Sangue. O link pro livro tá no primeiro comentário desse vídeo, por sinal, comprando por lá você me ajuda bastante. E em cima disso eu vou repetir algo que eu já disse diversas vezes. O bom de a série ser baseada nesse livro é que, mesmo sabendo o que pode acontecer, não sabemos exatamente como vai acontecer, uma vez que o livro ele tem vários relatos para o mesmo evento, para a mesma coisa. Alguns desses relatos são explicitamente parciais e outros são implicitamente fofocas. É um livro edificante, por assim dizer. Mas, porém, entretanto, todavia, a série está fazendo algo muito diferente do que o livro faz e eu tenho gostado bastante. É algo que, inclusive, a Mikan, eu e ela concordamos. Ela fala bastante e eu concordo com o que ela diz. A Mika, que também vai cobrir, né, essa temporada, salvo engano, logo depois do episódio, não sei, junto com o Michel do Série Maníacos, tá? Mas enfim, a série tem feito de tudo para deixar os lados mais equilibrados em termos de acertos e erros. Estamos em uma guerra civil e, como em uma guerra civil que se preze, todos os lados podem parecer errados em dado momento e certos em outros momentos. Ou momentos ou pontos de vista. É bom que se entenda isso também. O livro, eu penso, ele é muito pró-Rhaenyra, principalmente nos grandes momentos, assim, nos grandes acontecimentos, nas grandes batalhas. E eu acho que a adaptação tá indo muito bem até agora em equilibrar um pouco o jogo, porque senão fica bobo, né? Tanto ela quanto a Alicent tomam decisões questionáveis, ou quando não, perceba, a Alicent, por exemplo, é colocada como alguém mais manipulada pelo pai do que acontece lá no livro. Outra coisa que eu gosto muito aqui do livro é que até o spoiler acaba não entregando tanto assim. Veja só, o livro não crava uma versão oficial, portanto eu diria que a série passa a ser a versão oficial dessa grande história, uma vez que, ao contrário dos livros, que são contados do ponto de vista de um mestre, pegando pontos de vistas variados de outros personagens, a narrativa da série assume uma perspectiva, acho que mais panorâmica. Portanto, eu gosto de pensar como a história oficial é aquela que a gente está vendo agora em tela. No mínimo, mais uma versão do mesmo caos que já tem várias dentro do livro. Assim sendo, até para quem sabe o que vai acontecer, não sabe bem o que vai ou como vai acontecer. E às vezes, quando acontece igual ao livro, serve para cravar que aquela é a versão mais aceita na história oficial daquele mundo, daquele contexto. Lá no vídeo com spoilers eu falarei sobre algumas fragmentações dessas histórias e o que pode ou não aparecer nessa temporada. Agora eu vou relembrar exatamente como a primeira temporada termina e em que momento cada personagem se encontra. Depois disso eu começo a organizar o tabuleiro dos verdes versus os pretos na Dança dos Dragões. A primeira temporada termina com uma forte tensão escalando. Viserys havia morrido e Aegon II foi coroado às pressas logo após a sua morte em um plano da Alicent Hightower e o seu pai, o Otto Hightower, para que a Rhaenyra não assumisse o trono, já que não estava por perto. Rhaenyra, que está em Pedra do Dragão, é cortada da linha de sucessão oficial, porém, dando início à Dança dos Dragões, ela também é coroada e temos duas coroas em vigência, Aegon II em Porto Real e Rhaenyra em Pedra do Dragão. Rhaenyra acabou de perder dois filhos, um natimorto, a quem culpa Alicent e toda essa pressão da corte, né? E Lucerys. Lucerys morreu ali na disputa com Aemond. Ela inclusive se sente culpada pela morte do Luke, porque ela o enviou em uma missão diplomática para Ponta Tempestade e as coisas saíram do controle. Os verdes já haviam se adiantado e Luke foi traído e encurralado durante a fuga. O jovem lutou contra Aemond, filho de Alicent, sob forte chuva. Vhagar, o dragão de Aemond, atacou e matou a Arrax, resultando na possível morte de Luke. Eu gosto de falar possível morte porque há algumas versões no livro de que talvez Luke possa ter sobrevivido. Eu já falei sobre isso Em Detalhes do episódio 9, se eu não me engano, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para você relembrar esse ponto. Aqui a série tenta deixar as coisas menos agressivas para Alicent, porque coloca na conta do ímpeto de Aemond esse ataque a Lucerys. Aemond, vale lembrar, age muito por vingança, porque tempos atrás Luke o feriu no olho, marca que ele carrega até hoje usando um tapa-olho. Ao mesmo tempo, Alicent, para o público, né, ela apoia o seu filho, ela não vai contra as ações dos seus filhos em nenhum momento. E aí ela vai se enrolando na Dança dos Dragões, né? É bom reparar isso também. Na coroação às pressas de Aegon II, algo fundamental acontece. Rhaenys, a rainha que nunca foi, está presa em Porto Real, mas consegue escapar do confinamento e aparece na coroação montada em Meleys. Ela faz um anúncio de guerra muito bem claro, mas decide não matar Aegon, apenas dá aquele susto, né? Só aquele... Sacou?
Corlys, o marido de Rhaenys, ele tá se recuperando de ferimentos graves lá em Deriva Marca, não tá com ela, e ela volta pra Pedra do Dragão e jura lealdade a Rhaenyra, assim como Corlys Velaryon também entrega a sua frota pra recém-coroada rainha. É importante destacar também o papel de Larys Strong no final da primeira temporada, é muito importante, tá? Ele se destaca como um manipulador a favor dos desejos do Otto e da Alicent ao orquestrar o assassinato do seu próprio pai, o Lionel Strong, e do seu irmão, o Harwin Strong. Ele incendeia Harrenhal, o que elimina impedimentos ao seu poder e remove rivais próximos à princesa Rhaenyra. A família Strong ela tenderia ao lado da rainha, uma vez que Arwen Strong tinha um relacionamento amoroso com ela. Inclusive, especula-se que os filhos dela são filhos do Arwen, lembre-se disso. Com a confiança de Alicent, Larys consolida seu poder e participação na vindoura corte de Aegon. Importante também recordar que os Lannisters eles estão do lado de Alicent, mas sobre isso eu falarei quando for montar o tabuleiro do começo dessa segunda temporada. Para finalizar essa parte, vamos recordar que Daemon e Rhaenyra estão casados. Daemon está trabalhando para chocar ovos de dragão, conforme vimos na segunda metade da temporada, e do outro lado o Otto está de volta ao centro daquilo tudo e está manipulando a sua filha Alicent. Outra forma da série tirar um pouco aí o peso das ações dela, sobretudo das ações ruins. Então é mais ou menos assim que termina a primeira temporada. Agora vamos organizar o tabuleiro dessa grande batalha para a segunda temporada, e aí você vai relembrar de mais nomes ainda. A segunda temporada irá definir esse começo da Dança dos Dragões, a batalha entre os verdes e os pretos. Ryan Condal promete mais 5 dragões para esse momento, além de novos personagens e as definições das casas. As duas facções são nomeadas assim por conta das roupas que vestem. Os verdes adotaram suas cores a partir de um vestido verde utilizado por Alicent Hightower durante um torneio, enquanto a Rhaenyra veste o preto muito por conta do seu luto, que eu já mencionei a respeito de seus filhos, mas mantém também a cor vermelha, que é tradicional do símbolo Targaryen. Porém, quem predomina é a cor preta, que fique claro. A heráldica que representa cada uma das duas partes segue a mesma origem. É o dragão de 3 cabeças dos Targaryen, mas do lado dos pretos é o dragão vermelho com o fundo preto e do lado dos verdes é o dragão dourado com o fundo verde escuro. Agora vamos lá organizar as mesas, quem que tá sentado do lado de quem. No pequeno conselho da Rhaenyra, o Conselho Negro, ou seja, a sua mesa de conselheiros e seus aliados, temos os Velaryon, temos a sua frota fortíssima representados por Rhaenys e Corlys. Corlys também é a mão da rainha nesse momento. Ela conta, a Rhaenyra, por óbvio, com o marido Daemon e os filhos Jace e Joffrey Velaryon. Joffrey bem novinho, vale lembrar. Tem o Sir Eric Cargill fazendo a sua guarda. Ele, que é um dos gêmeos Cargill, desertado dos verdes, A gente vai ver o outro Cargill lá do outro lado da disputa. E ela também conta com a lealdade das casas Stark e dos Arryn, além de várias outras casas menores, como os Celtigers, Darkling, Staunton, enfim. Darklings e Staunton são importantíssimos nesse começo. Inclusive, no vídeo com spoilers, você vai entender mais a importância deles por conta das batalhas que teremos. Ou que eu acho que vamos ter em algum momento na Dança dos Dragões. Do lado dos verdes, além dos Hightower, teremos os Baratheon, conforme a gente viu no final da temporada, Eles se aliaram ali, aceitaram a aliança. Mas várias outras casas também se alinharão a eles, uma vez que eles são de fato o governo em Westeros. Otto, na mesa, é a mão do rei. Criston Cole é da guarda real. Tyland Lannister é o mestre dos navios, lembra desse engodo? E o Orville é o grande mestre. Lembrando que no final da primeira temporada, ele já termina aliado da Alicent. A casa Wild vem representada por Jasper como mestre das leis, e o mestre dos sussurros é o Larys Strong. E finalmente temos a própria Alicent Hightower como conselheira do seu filho. Em ambos os lados há Targaryens, porque a casa está literalmente rachada. Nesse momento, a Alicent está com o Sir Criston Cole, mas ainda não é ciência de todo mundo, tá? Seguindo a tradição Targaryen, o rei Aegon II casou-se com a sua irmã, a Helena. Eles tiveram 2 filhos, Jaehaerys e Jaehaera. E Jaehaerys já participa das reuniões do pequeno conselho. Aemond, o outro irmão, não é membro do conselho diretamente, mas participa em termos de batalha e estratégia, junto inclusive aqui com Sir Criston Cole.
saindo das questões mais políticas, vamos para as questões de batalha. Falando nisso, há superioridade numérica em questão de dragões do lado dos pretos, mas no geral não há um grande desequilíbrio, afinal os verdes têm a máquina do Estado a seu favor. Eles têm a Guarda Real, a poderosa frota de Porto Real, a Guarda da Cidade, várias estratégias de espionagem, enfim, nesse caso a espionagem é de ambos os lados, tá? Um espiã, né, a Missária, que estará do lado dos pretos, até diz que há várias maneiras de lutar essa guerra, e isso será algo bem importante nesse tabuleiro de xadrez que eu tô montando. Vamos aos dragões, tá? Com calma, presta atenção que é muito nome aqui. Os pretos vêm com Cyrex, montado por Rhaenyra, Caraxes, o Verme Sangrento, montado por Daemon, Meleys, a Rainha Vermelha, por Rhaenys, Vermax, por Jace, Tyraxes, por Joffrey, Mundência, que é o Baila-Lua, por Baela. Esses são os guiados por personagens que já conhecemos, mas teremos novas adições nessa esquadrilha, bem como novos personagens. Eu não vou detalhar quem são esses personagens, porque por mais que eu também não fale no vídeo com spoiler, acho que é um evento importante, porque é um evento relacionado às sementes de dragão. Se você quiser pesquisar, esse é o nome. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre, mas não por hora, tá? Mas eu digo aqui que teremos as adições de 2 dragões no mínimo: Vermithor, a Ira de Bronze, e Asa Prata, né? Silverwing, que eu adoro, inclusive. Os 2 personagens que montam esses dragões já estão escalados, inclusive, até apareceram no trailer, mas deixa isso para um outro vídeo para não estragar nenhuma surpresa. Do lado de Alicent e Aegon II estão Sunfyre, o Dourado, montado pelo rei, Vhagar por Aemond, que é enorme, né? O maior de todos, diga-se de passagem, e Dreamfyre por Helena. Nos livros tem Tessarion, montado por Daeron, irmão mais novo de Aegon II, mas o jovem ainda não foi creditado na série como um todo, então é provável que Tessarion não apareça, ou caso apareça, seja guiado por outra pessoa, ou seja, serão mais ou menos aí 12 dragões juntando os 2 lados dessa disputa. Sobre cada dragão tem também um vídeo aqui no canal, o canal tá cheio de vídeo, tá? Na verdade tem 2 vídeos só sobre dragão. Os links estão aqui na descrição, inclusive tem um link para um site que lista todos os assuntos e a minutagem que você clica e já vai para a parte do vídeo que eu tô falando sobre um assunto específico. Tabuleiro montado, sem dar tantos spoilers, vamos ao que cada lado reivindica. Acho que isso é fácil de perceber por como a história se orienta inicialmente, né? As 2 facções, elas querem o Trono de Ferro, mas é importante destacar e relembrar os motivos. Os verdes reivindicam o trono com base na primogenitura masculina, argumentando que, como o filho mais velho do falecido rei Viserys I, Aegon é o herdeiro legítimo. Eles defendem também que assim estarão garantindo a estabilidade no reino. Os negros reivindicam que Rhaenyra é a legítima herdeira porque foi nomeada por seu pai e buscou estabelecer um precedente de primogenitura absoluta, ou seja, que é independente do gênero, defendendo o direito de Rhaenyra ao trono com base na sua nomeação e na promessa feita pelo seu pai e, no caso, o ex-rei, né? O rei que morreu. Entendeu todo o rolê? Relembrou os nomes? Se sim, trabalho feito. Vamos aos últimos recados. Organizei a série em termos de aspectos técnicos e de adaptação, além de relembrar o final da primeira temporada e como a segunda temporada se organizará, pelo menos em linhas iniciais e gerais. Eu deixo vocês com outro vídeo, agora com spoilers, falando sobre 3 grandes marcos da Dança dos Dragões. São 3 grandes batalhas que talvez apareçam nessa segunda temporada, porque eu não assisti a série, né? Então não tenho como saber, mas eu vou abordar esses assuntos, quem sabe aí já para ir preparando vocês que gostam de spoilers. Lembrando também da cobertura aqui do canal, que será na seguinte maneira: o episódio sai no domingo à noite, então na segunda-feira de manhã bem cedo tem texto de análise para você ir pro trabalho conversando comigo, tá? Tende a ser um ensaio sobre o episódio, né? Eu costumo fazer assim. Segunda-feira à noite eu lançarei o raio-x, no qual eu utilizo as cenas e vou guiando o olhar de vocês enquanto trago informações adicionais que deixei fora do texto da análise. Esse vídeo é até mais um bate-papo solto, tá? E para finalizar a terça-feira, até o final do dia, haverá um terceiro vídeo chamado Em Detalhes, no qual eu aprofundo os aspectos do universo que aparecem no episódio em questão, conforme eu fiz também na primeira temporada. Aqui na descrição tem um link para uma página no meu site que organiza os temas já falados. Então, é só você clicar que já vai para a minutagem específica dos vídeos que eu falo sobre aquilo ali. Porventura, ao longo da semana, fora esses 3, eu poderei fazer outros vídeos extras com assuntos mais específicos do episódio da vez.
mas no mínimo eu garanto 3 vídeos por semana aqui no canal sobre A Casa do Dragão. Lembro também que no primeiro comentário há um link pro meu livro da primeira temporada com os meus textos lá dos vídeos e tudo, e textos adicionais. Para ter acesso a toda essa cobertura, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau.